Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Sabato, sou professor de Física e juntos nós estaremos dando continuidade aos assuntos que nós viemos, né, trabalhando até o presente momento. Beleza? Demos essa pausa aí do fim de ano, mas retornamos agora aí com o nosso curso de termodinâmica, beleza? Lembrando que essas aulas são destinadas ao Instituto Federal do Piauí, do campus Corrente, ao Departamento de Física, especificamente na disciplina de termodinâmica, beleza? Na aula de hoje nós estaremos trabalhando alguns conceitos iniciais do que eu vou chamar aqui como teoria cinética dos gases, beleza? Então, essa aula é conceitual, extremamente importante, porque ela serve de base para diversas outras áreas, incluindo, por exemplo, a química, quando você vai estudar a química um pouco mais aprofundada, e será fundamental dentro do estudo da termodinâmica que nós estaremos estudando tanto agora quanto posteriormente em uma disciplina mais avançada. E até mesmo, né, para sistemas que você vai analisar lá em mecânica e estatística, beleza? Então vamos aqui aprender bem tranquilo, bem de boas, esses conceitos fixados da maneira mais eficaz possível, beleza? Vamos lá. Inicialmente, a gente define a ideia do que aqui eu trago como sistemas termodinâmicos. De modo geral, o que é um sistema? Em filosofia, quando você vai trabalhar com o sistema, ele recebe um tipo de significado, mas aqui a gente define sistema como uma parte do universo que está sendo submetida a estudo, beleza? Então, é uma parte do universo submetida a estudo. E aí você vai ter sistemas físicos, sistemas químicos, sistemas biológicos, sistemas de informação, sistemas de tecnologia, você vai ter determinados sistemas. De modo geral, nas ciências, a gente trabalha aqui a ideia de um sistema, uma parte, é um recorte da realidade, que você vai definir, né, o seu estudo. No entanto, esses sistemas eles podem ter certa classificação, beleza? E aí como é que fica isso? A classificação de um sistema se dá enquanto a relação que este sistema terá com as vizinhanças às quais ele apresenta, beleza? Então, um sistema é classificado com base na vizinhança que ele apresenta. Então, a gente pode classificar ele em três pontos. E aqui, né, eu trouxe aqui um exemplo, acho que o mais didático possível que eu consegui encontrar. É o chamado sistema aberto. Quando ele interage, aqui é sistema aberto, seria uma xícara de café estampada, certo? Open System, ou sistema aberto, é um sistema que ele interage com as vizinhanças, beleza? É o sistema aberto. É um sistema que ele vai interagir com as vizinhanças tanto em energia, ou calor aqui especificamente, quanto em massa. Então, para esse sistema, você consegue inserir tanto calor, por assim dizer, energia, quanto você pode inserir o café aqui dentro. Então, você consegue colocar café? Consegue. Você consegue colocar ele no micro-ondas e fazer ele aumentar a temperatura? Consegue. Então, a gente diz que ele é um sistema aberto. Existe o sistema fechado. Aqui, ó. Aqui é o chamado sistema fechado. Em um sistema fechado, você consegue fazer a transferência de energia, ou seja, você consegue pegar uma xícara, tampar ela e colocar ela no micro-ondas. Você vê que depois de 30 segundos, o seu café vai estar quente, né? O seu café vai ter aumentado a sua temperatura. Então, nesse sentido, a gente diz que há, sim, aqui, ó, heat transfer, ou seja, há uma transferência de calor. No entanto, no mass transfer, ou seja, não há transferência de massa. Então, em um sistema fechado, não há transferência de massa, embora haja, né, a possibilidade de inserir ou retirar calor desse sistema. E por último, o sistema isolado. No sistema isolado, não há transferência nem de calor e nem de massa. Então, aqui eu tenho minha garrafa térmica. Então, é parcialmente isolado porque você não consegue, se você colocar uma garrafa dessa aqui dentro do micro-ondas e tentar aquecer o café que está dentro dele, não vai dar certo. Beleza? Provavelmente você vai queimar o seu dispositivo. Mas por que não seria possível aquecer, professor, o café lá dentro? Porque esse sistema ele é um sistema isolado, ele é um sistema que tende a separar, a fazer com que o que há dentro desse sistema
não interaja com as vizinhanças, não interaja com com o meio externo vizinho a esse sistema, certo? Então, ó, só para deixar claro, sistema aberto, né? Você transfere o quê? Energia e massa. No sistema fechado, você transfere apenas energia, não massa. E no sistema isolado, não há trocas. Não há trocas nem de calor, nem de energia, beleza? Nem de calor, ou de energia ou massa. É isso que eu queria falar. Esse aqui ainda recebe um outro nome. É chamado sistema adiabático. Certo? Então, sistema isolado. Você vai ver muito em questões que é sistema isolado adiabaticamente. É um sistema que, fechado adiabaticamente, é um sistema que não há, né, trocas nem de calor nem de energia. É um sistema que é isolado e você estuda ali as propriedades do sistema parcialmente dentro desse sistema. A maioria do nosso estudo, pessoal, a gente vai estudar com isso aqui, beleza? Sistema isolado e sistema fechado. Sistema aberto, a gente não vai trabalhar com isso aqui por hora, beleza? Mas essa é um conceito que a gente vai precisar trabalhar. Isso porque dentro da termodinâmica nós trabalhamos com sistemas termodinâmicos. Então, sistemas termodinâmicos podem ser abertos, fechados e sistema isolado, beleza? Tudo depende de como ele interage com a vizinhança. Show de bola. E aí, esses sistemas, eles vão conter o que a gente chama de gás. E esse estudo é o que a gente chama de estudo dos gases, beleza? E aí pode vir um aluno para você e perguntar, professor, mas o que é um gás? Você vai dizer, bom, gás é quando você ferve a água e sai o vapor. Opa, vapor é, professor, mas é vapor ou é gás? Bom, aqui na física a gente tem uma distinção, né, bem efetiva entre esses dois conceitos que se confundem muito. E eu vou recorrer às aulas anteriores. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar calor, beleza? Representado pela letra Q. E aqui eu vou colocar o termo temperatura, representado pela letra T. E aí, o que que acontece? Nós vimos anteriormente, quando uma substância é pura, ela está em, por exemplo, um estado sólido, e você vai aumentando o calor, ela também vai aumentando a temperatura, né? E ele acompanha esse crescimento aqui, assim. No entanto, chega um determinado ponto que você continua inserindo calor, no entanto, a temperatura não se altera. Isso aqui a gente chama de ponto de fusão, certo? Tipo, se aqui era o gelo, vai chegar um momento que você vai continuar inserindo calor e vai continuar gelo. Só que o gelo vai começar a se converter em água e vai permanecer nessa temperatura, né? Permanecer aqui. Depois de um determinado tempo, você inserindo o calor também, aí ele vai começar a ganhar a temperatura novamente, vai começar a subir. Aí aqui seria o líquido, né? Estado líquido. E vai chegar a uma determinada temperatura que você vai inserir calor e ele não vai alterar a temperatura também, certo? E aí ele vai passar por esse processo aqui, até então chegar no vapor aqui, por assim dizer. Beleza? E vai continuar aqui. Esse primeiro ponto aqui é o que a gente chama de fusão. E esse aqui é o que a gente chama de ebulição. Beleza, isso aqui até aqui tranquilo. O que acontece é que se você continuar inserindo calor nesse sistema aqui, você vai chegar a uma coisa, que eu vou colocar aqui, chamada de ponto crítico. Isso porque, veja que eu estou fazendo junto com você. Isso porque acontece o seguinte, ó, abaixo do ponto crítico, aqui, ó, abaixo do ponto crítico, você consegue fazer com que esse vapor se converta-se, né, novamente em líquido. Basta você alterar ou a pressão ou ou a fonte de calor ali desse sistema. Então, nesse ponto aqui, vai estar a matéria vai se apresentar no que a gente chama de vapor.
E o que é vapor? É um estado que, alterando, aí que fique claro agora, alterando ou a pressão ou a temperatura, consegue-se retornar ao estado líquido. Beleza? Então, você tem aqui, né, as moléculas de gás, ali, de gás não, de vapor, né, a molécula está se apresentando nesse estado, e aí você consegue, se você alterar a pressão, você consegue voltar ao estado líquido. Se você alterar ou a temperatura, você consegue também retornar ao estado líquido. Então, veja que aqui há um processo de reversibilidade, você consegue fazer uma coisa para outra. No entanto, após esse ponto crítico, se você alterar a temperatura ou a pressão, você não consegue retornar ao estado líquido. Você não consegue. Você tem que modificar esses dois conceitos simultaneamente para que você consiga retornar ao estado líquido. Nesse caso, após o ponto crítico, a gente diz que existe aqui um gás. E o que é um gás? É um estado, né, da matéria que, para retornar ao estado líquido, necessita que você altere tanto a pressão quanto a temperatura simultaneamente. Certo? Então, aqui, ó, gás é um estado, né? E retornar para líquido, tem-se que alterar pressão e temperatura simultaneamente. Aí você faz o mesmo conceito aqui em cima em azul desse que eu fiz em vermelho. Então, essa é a distinção de gás e vapor, certo? Então, você pode dizer, olha, você pode dar essas definições a partir do ponto crítico. Então, o que é um ponto, então, agora sim fica fácil, né? O que é o ponto crítico? É o ponto em que a matéria muda de vapor para gás. Beleza. O que seria vapor? Né? Vapor, então, seria um estado em que você consegue transformá-lo em líquido apenas alterando uma das variáveis, de pressão ou temperatura. Já um gás, não. Após o ponto crítico, essa matéria ela só vai converter-se em líquido se você alterar simultaneamente, tanto a pressão quanto a temperatura. Certo? Então, essa seria uma definição mais formal do que seria gás e vapor. Show? Tranquilo. Achei bem de boas, né? Espero que vocês tenham entendido aí também. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beleza? Ok, então, nós estamos estudando sistemas termodinâmicos que podem ser aberto, fechado ou isolado. Dentro desses sistemas, nós estaremos estudando os gases, né? Então, faz muito sentido aqui definir o que é gás, né? Que é um estado da matéria, que para retornar ao estado líquido é necessário que você... É um estado gasoso da matéria, né? E você, para retornar ao estado líquido, você precisa alterar simultaneamente tanto a pressão quanto a temperatura. E está acima do ponto crítico, né? E aí a gente continua, né, nessa fase de estudo dos gases. Então, sistemas termodinâmicos, estudo dos gases. O que é necessário para a gente dar um gás? Bom, a primeira condição é que os gases eles não apresentam volume específico, né? Delimitações específicas. Então, os gases devem estar contidos. Devem estar contidos em um volume ou um volume definido por um recipiente. Vou colocar assim só por um recipiente. E aí tem-se a ideia de sistema, que aí ele vai interagir ou não com a vizinhança, certo? E aí o que acontece? Um gás, de modo geral, né? A primeira definição que a gente tem de molécula de um gás é o que a gente chama de modelo de Bernoulli, né? Eu trouxe aqui só para que você saiba. O modelo de Bernoulli, elas são moléculas, né? O gás ele é definido por moléculas que são representadas por esferas. Então aqui as moléculas elas são consideradas como sendo consideradas esferas. Essas esferas elas serão maciças. A colisão entre elas seria totalmente elástica. E aí elas colidiriam com a parede do recipiente. E essa colisão com a parede do recipiente definiria a pressão. Então, no caso, a pressão é o resultado das colisões
das colisões com as paredes do recipiente, e etc. Então, essas aqui são algumas condições, né? Na verdade, são algumas ideias relacionadas ao modelo de Bernoulli para um gás, beleza? Sendo que esse gás ele deve estar contido em um determinado recipiente. E aqui a gente tem, né, um gás contido em um determinado recipiente, aqui um outro recipiente, e aqui um outro. Essas setas aqui em preto são o que a gente chama de representação da pressão externa. Ou seja, a pressão que nós aplicamos em um gás, certo? Diferentemente dessa pressão aqui. Essa pressão é a pressão que um gás exerce sobre o sistema. Então, que fique clara essa ideia do estudo, né, das condições, porque o gás ele precisa estar contido em um recipiente. E para que a gente consiga, né, a partir disso, construir o nosso modelo, a gente utiliza o modelo de Bernoulli, certo? Então, mas isso aqui a gente vai ver posteriormente. Só estou apresentando alguns desses conceitos, certo? Que a gente vai ser muito necessário aqui. Bom, e aí a gente vai para um gás, certo? Então, um gás a gente define a partir de uma coisa que a gente tem esse modelo de Bernoulli, e esse modelo ele apresenta algumas características específicas. Essas características que podem ser alteradas, né, estão relacionadas com o que a gente chama de variáveis de estado, beleza? Então, o que seriam essas variáveis de estado? Variável, como você bem sabe da matemática, são coeficientes, são números, né, que eles, ou representações associadas a esses números, que podem variar, que podem alterar, não possuem valor fixo, não é um valor constante para todos os gases. São grandezas que podem variar. Então, essas variáveis, beleza? Variáveis de estado. O que seriam essas variáveis de estado? Simplificamente, né, simplificadamente, na verdade, variáveis de estados são variáveis, ou seja, são grandezas que mudam de um gás para o outro, que caracterizam um gás. Um gás. Beleza. Aí você poderia dizer assim, professor, tá, beleza, entendi. Mas o que é que caracteriza um gás? Bom, dentro do nosso estudo, a gente vai ter as variáveis especiais, né, que se chama P, V, T e N. Essas grandezas aqui que eu estou destacando, né, esses conceitos, P vem de pressão, a pressão que nós podemos exercer sobre um gás, ou a pressão que um gás exerce sobre as paredes do recipiente. V é o volume que um gás ocupa. T é a temperatura do gás. E N é o chamado número de mol. Lembrando que mol refere-se à quantidade de matéria. E eu vou já explicar o que é esse mol aqui, beleza? Isso aqui é um M, viu, criança? Beleza. Então é isso. Variáveis de estado são variáveis que caracterizam um gás. Então, variáveis é a mesma ideia lá da física, né? São representações, né, de grandezas que mudam de um gás para o outro. Então, nem todo gás tem a mesma pressão, nem todo gás tem o mesmo volume, nem todo gás tem a mesma temperatura, tampouco o número de mols, beleza? Então, essas variáveis aqui que eu estou apresentando, são as variáveis de estado. Então, o gás ele pode ser caracterizado por sua pressão, volume, temperatura e número de mols, certo? E aí, existe um conceito que raramente é cobrado de vocês, mas é bom que vocês saibam, né? Que são grandezas, né, variáveis de estados intensivas ou extensivas. E aí, isso aqui cai uma vez em provas, né? E aí geralmente fica muito confuso para os alunos diferenciarem uma da outra. Mas eu vou tentar ser breve aqui. Bom, uma variável de estado intensiva, ela não depende da dimensão do corpo. Ela não depende da dimensão do corpo, né? Do sistema analisado. Vou colocar assim, fica mais fácil. E a variável de estado extensiva, ela depende da dimensão.
do corpo ou do sistema. E aí eu vou tentar explicar isso aqui para você bem tranquilo, beleza? Vamos imaginar uma caixa de metal, por exemplo. Aqui, uma caixa de metal. Um metal qualquer, sei lá, ferro, cobre. E aí, o que você poderia me dizer sobre isso aqui? Bom, você poderia me dizer diversas coisas sobre isso aqui. Você poderia me dizer a massa do objeto. Você poderia me dizer o volume. Você poderia me dizer a massa, volume. Você poderia me dizer a densidade, já que vocês têm esses dois. Você poderia me dizer a densidade desse objeto. Você poderia me dizer a temperatura, o comprimento, a largura, a altura. Você poderia me dizer várias coisas aqui. E aí eu ia te perguntar, mas quais dessas aqui é variável extensiva e qual delas é variável intensiva? Bom, aí vai pela definição. Variável extensiva depende da extensão, depende da extensão, da dimensão do corpo. Então, suponhamos aqui que você divida esse objeto no meio. Você pega lá uma faca, você pega aqui uma faca. Vamos ver se eu consigo desenhar uma faca aqui. Pronto, assim. Pronto. Você vai pegar uma faca e vai cortar essa caixa. Quais dessas grandezas aqui vão depender da dimensão do corpo? Bom, é simples. Você vai me dizer, professor, se eu estou dividindo ao meio, a massa vai ser dividida ao meio. Então, eu posso dizer que... Vou colocar aqui de outra cor. Eu posso dizer, então, que a massa ela é uma variável extensiva, porque se eu cortar no meio, a massa também corta no meio. Tá certo, professor? Dá certo, é isso mesmo. Se eu cortar o meio, altera o volume? Claro. O volume aqui é, por exemplo, 20 litros. Se você cortar o meio, vai ficar 10 de cada lado. Então, o volume também depende da dimensão do corpo. Então, é uma variável extensiva. Tá certo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Tá, e a temperatura? Bom, se você colocar um termômetro no corpo grande aqui, ó, aí você corta. Vai alterar a temperatura de um lado? Se você colocar um termômetro aqui e um aqui, vai alterar uma coisa? Não. Então veja que a temperatura, ela não depende do tamanho do corpo. Você pode cortar isso aqui, só um pedacinho aqui, ó, e colocar um termômetro, vai ter a mesma temperatura do restante. Então, nesse caso aqui, a gente diz que depende, sim, depende, ó, no caso da temperatura, não depende, perdão. Nesse caso da temperatura, não depende da dimensão do corpo, né? Depende da agitação molecular, uma grandeza associada à agitação das moléculas. Não necessariamente depende do tamanho do corpo, certo? Então, e a densidade, professor? Mesma coisa, a densidade é a razão da massa pelo volume? Bom, se esse corpo for isotrópico, etc., é homogêneo, aí a gente poderia ficar brincando de um lado para o outro, mas normalmente, né, no caso aqui, ela depende da dimensão do corpo, porque lembra que densidade é a massa pelo volume. Bom, a menos que esse corpo obedeça uma relação aqui entre massa e volume constante, essa densidade depende sim da massa e do volume, então ela se encaixaria aqui. Mas se esse corpo fosse, né, bem específico, assim, bem definido, aí sim ela poderia migrar para esse lado, porque não dependeria do tamanho. Se eu pegasse aqui a densidade desse objeto, aqui, 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 ou dele todo, poderia ser igual se ele fosse homogêneo. Uma questão não fala, então a gente diz que fica desse lado. E aí qualquer outra grandeza, né, gente? Volume, pressão, qual a pressão disso aqui também vai... Suponhamos que isso aqui seja um gás. Se você corta o gás no meio, né, divide em recipientes iguais, a pressão vai alterar. Depende se as outras variáveis não alteraram. Então, isso são grandezas, né? Ou variáveis de estado, intensivas ou extensivas. Extensiva depende da extensão, logo da dimensão do corpo. Massa, volume e densidade. Intensiva não depende da dimensão do corpo. Então, a temperatura, provavelmente a pressão, isso aqui não depende da dimensão do corpo. Beleza? Creio que você tenha entendido isso aqui.
E por fim, o conceito de mol, né? Que a gente já está no finalzinho, mas o conceito de mol é extremamente importante, né? Se alguém chegasse para você assim, bom, o que é um mol? Bom, você já manda a braba, né? Diz assim, mol é a quantidade de matéria. Mol é a quantidade de matéria. Mas só isso, professor? Não, claro que não. A gente está num curso aqui superior, né? Vamos entender esse conceito. Vamos entender o seguinte. Lá na tabela periódica, ó, longe isso aqui, lá na tabela periódica, tem aqui mais ou menos isso, tabela periódica. Você tem os elementos químicos, né? Eu vou pegar, por exemplo, o elemento químico que fica mais ou menos aqui, que é o carbono. Então, o carbono, você lembra que é assim, ele tem a letra C aqui no meio. E aí você lembra que aqui embaixo você tem o número Z, né? Que é o número de prótons. Z igual a 6. E você tem aqui em cima o A, que é igual a 12. O que é isso? Esse Z é o número de prótons. E esse A é o número de prótons mais nêutrons, né? Então, você lembra que esse A é o número de prótons mais nêutrons. Como o átomo de carbono tem 6 prótons mais 6 nêutrons, ele teria uma massa atômica que a gente chama de 12. 12, né? 12. 12 moléculas aqui. Aí, o que acontece? Presta atenção, presta atenção. O átomo de carbono, né, núcleo e tal, tudinho, o átomo bonitinho aqui, assim, ó, imagina, um átomo assim, com os elétrons rodando. Imagina esse modelo aqui. A massa atômica que eles definiram é 12. Por quê? Porque ele tem um número atômico, né, Z6, né, massa 12. O hidrogênio tem 1, massa 1. Então, o que acontece? Se o carbono 12 aqui, ó, o carbono 12, que tem A igual a 12, é uma bolinha assim, ó. Imagina que isso aqui é uma esfera, beleza? Se eu for nesse átomo e dividir esse átomo em 12 fatias, eu vou dividir em 12 fatias. Eu vou pegar só uma fatiazinha dessa aqui, ó. Tirar uma fatiazinha aqui, ó. Essa fatia, lembra? Eu peguei o átomo de carbono e dividi em 12 partes. O que é isso? Isso é uma das 12 partes do átomo de carbono. Então, eu digo que o átomo de carbono, que tem 12 unidades, eu dividi em 12 partes, eu tiro uma coisa que eu chamo de unidade fundamental, que é essa aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1, de uma unidade. Uma unidade. E se eu juntar 12, eu chego no carbono 12. Certo? Então, esse sistema aqui foi utilizado para fazer com que os átomos da tabela periódica, os elementos químicos, eles tivessem uma coisa que a gente chama de massa atômica. Então, se o carbono 12 tem 12 unidades, então o hidrogênio tem o A igual a 1. Então, eu digo que a massa dele tem uma unidade. Certo? E eu digo, por exemplo, que o átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio tem 16, A igual a 16. Então, eu digo que a massa dele, a massa atômica, tem 16 unidades. Ficou clara essa ideia? Então, criou-se um sistema que nós utilizamos para dar massa aos objetos. Baseados em quê? Baseados no carbono. Então, o que eu fiz? No carbono 12, eu dividi em 12 partes. Peguei uma dessas partes eu chamei de uma unidade. Então, o carbono 12 tem 12 unidades. O hidrogênio, que tinha 1, tem uma unidade. Uma unidade. Isso aqui não é massa, porque não é grama. Não é massa porque não é quilo. Então, o que é isso aqui, professor? Isso aqui é chamada unidade atômica, né? Está relacionado com a ideia de massa atômica, que é esse Azinho aqui. Mas não é massa. Tá entendendo que não é massa?
É só uma parte dessas aqui, ó. Uma parte dessas aqui. Show. E aí, basta, agora fica fácil. E basta você olhar na tabela periódica um elemento químico e olhar a letra A. Essa letra A vai te dar o que a gente chama de massa atômica, né? Que é representado pela letra U. Até aqui, beleza? Espero que sim. Aí o que que acontece? Então eles viram o seguinte, olha, o átomo de carbono, deixa eu voltar aqui, beleza. O átomo de carbono, vou colocar assim, carbono, átomo de carbono, então eu digo que ele tem 12 unidades, unidade de massa. Se eu quisesse saber assim, ó, quantas moléculas de carbono seriam suficientes, quantas moléculas de carbono seriam suficientes para dar 12 gramas? Para converter certinho, só olha lá, 12, a massa de um único átomo vale 12. Quantos átomos seriam necessários para transformar em grama? Agora sim é grama, grama de verdade. Certo? Aí eu tenho aqui um átomo de hidrogênio. Bom, o hidrogênio tem uma unidade. Quantas moléculas seriam necessárias para dar 1 grama de hidrogênio? Não sei, professor. Não sei, professor. Não sei. Ou eu vou mais. Vou mais além. Vou mais além. Eu tenho aqui um átomo de oxigênio. Ó. Tem um átomo de oxigênio aqui. Tem uma massa de 16U. Quantos átomos de oxigênio são necessários para dar 16 gramas? Perceba isso. Então, os físicos e químicos começaram a se perguntar nesse sentido. Ó, quantas moléculas são necessárias daqui para cá? Quantas são necessárias daqui para cá? E aí eles foram verificando um negócio absurdo, cara. Eles foram verificando que não importava a molécula. Não importava a molécula que você conseguia. Que você tinha aqui. Você podia ter qualquer elemento químico. Quando você transformava a unidade atômica em unidade de massa, você tinha o número N. Aqui, ó, você tinha o número N de moléculas. Aqui, eles verificaram que tinha o mesmo número N de moléculas. E aqui também verificaram que tinha o mesmo número N de moléculas. Eles verificaram o seguinte, ó, que para converter a unidade atômica em unidade de massa do Sistema Internacional, bastava juntar essa quantidade de moléculas aqui, ó. Então, se eu juntasse essa quantidade de moléculas, eu teria a mesma quantidade de gramas de unidades fundamentais. E aí, eles foram verificar e disseram, tá, será que se eu juntar dois átomos dá 12 gramas? Não. Se eu juntar 1.000 átomos de hidrogênio, será que dá 16? Não. Foram fazendo experimento e verificaram que esse número N, aqui, ó, na verdade, dava 6,02, 10 elevado a 23 partículas, ou elementos. Vou colocar assim, elementos. Aqui, ó. Então, eles verificaram que para converter 12 unidades fundamentais do oxigênio em 12 gramas, bastava juntar essa quantidade de oxigênio. Aí você tinha 12 gramas. Aí, curiosamente, eles verificaram que para encontrar a mesma quantidade de carbono em gramas, bastava juntar essa mesma quantidade de moléculas. Então, eles verificaram que isso aqui não é uma variável. É o mesmo número de moléculas. Esse número ficou chamado, essa constante ficou chamado como constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Constante de Avogadro. E aí, o que que acontece? Essa quantidade aqui, ó, assim como uma dúzia é 6, não tem uma dúzia de ovos. Ou uma dúzia é 12, né? Desculpa. Assim como uma dúzia é 12 ovos. Assim como uma dúzia de bananas, são 12 bananas. Assim como um alqueire, são 15 quilos. Assim como um cento, são 100. Um mol é 6,02 elevado a 23. É uma quantidade de elementos. Claro que se você souber um elemento, você tem uma quantidade de massa. Por isso, que um mol é a quantidade de massa, que vai estar associada à quantidade de elementos
necessários para converter a unidade atômica em unidade de massa. Converter a unidade atômica em unidade de massa. Converter a unidade atômica em unidade de massa. Essa conversão se dá adicionando um número de moléculas. Esse número de moléculas é 6,2, né? 6,02 10 a 23 elementos, é o que a gente chama de constante de Avogadro. Beleza? Show de bola, né, galera? Só alegria isso aqui. Então, esse é o conceito de mol. Aí eu consegui colocar um conceito formal aqui, mas eu vou precisar apagar esse átomo de oxigênio aqui. Mas você já entendeu a ideia que eu quis trazer para você aqui do conceito de mol. Ele é demorado? É, mas é fundamental. Então, é o seguinte, ó. O mol é uma das 7 grandezas de base do sistema internacional. É a denominada quantidade de matéria, beleza? Pode ser considerada da seguinte maneira. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são necessários, né? Quando são os átomos contidos em 12 gramas de átomo carbono 12. Então, tá aqui, ó. Quantas moléculas são necessárias? Quantas moléculas estão presentes em 12 gramas de carbono? Mas, professor, por que são 12 gramas? Porque o número atômico dele é 12. E foi ele que foi utilizado como base. Aqui poderia ser trocado e dizer assim, ó, é o tanto de moléculas que há em 16 gramas de oxigênio. Do oxigênio 16. Por quê? Porque o número atômico dele é 16. É o número necessário para converter 16 unidades atômicas em 16 gramas. Não é mais fácil? Não é só trocar o U por G? Ó, trocar o U por G. O U que não era de grama para o G que é de grama. Tá entendendo? Como o mol é muito útil nesse sentido. Isso aqui, aí a massa associada a essa quantidade de moléculas aqui, ó, essa massa é chamada de massa molar. Beleza? Ó, massa molar. E o que é massa molar? É a massa de um mol. De um mol, ou seja, de 6,02 elevado a 23 elementos de uma substância. Show de bola, né, galera? Show de bola. Espero que você tenha entendido aqui. Qualquer dúvida também, me procure. E aí, uma transformação gasosa, né? Então, a gente encerra nossa aula com esse conceito e diz o seguinte, o que é uma transformação gasosa? Né? É quando você altera uma das variáveis de estado de um gás, mantendo provavelmente alguma constante, porque geralmente é essa que a gente utiliza. Então, o que é uma transformação gasosa? É um processo no qual altera-se uma das variáveis de estado de um gás. Quais são as variáveis de estado? P, V, T e N, que é o número de mols. T é temperatura, V de volume e P de pressão. Existem umas transformações gasosas que são chamadas transformações especiais, que são essas que nós iremos estudar nas próximas aulas, beleza? Então a gente encerra por aqui. Lembrando que eu vou deixar essa atividade como revisão para você lembrar da aula, né? Então, o que é um sistema físico? Lá no começo da aula. Quais são os tipos de sistemas termodinâmicos? Aberto, fechado e a de abaixo, você explica. Qual a diferença de vapor e gás? Também expliquei. Quais são as condições para o estudo dos gases? Eles têm que estar contidos em alguma coisa e tem que seguir algum modelo, né? Então, o que é uma variável de estado? Aí, o que é uma variável intensiva? O que é uma variável extensiva? Qual é o conceito de mol? E, por fim, o que é uma transformação gasosa? Pessoal, espero que você tenha entendido, né? A gente se encontra na próxima aula. Foi um enorme prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. Beijo.